Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live e estarei aqui hoje abordando sobre dreno de tórax. Tudo o que você precisa saber, detalhes, aquele selo d'água, será que eu estou fazendo o procedimento correto, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vou dar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando e aproveitando aqui, atendendo a pedidos. Saiba que este canal é um canal direto com você, através do YouTube, Facebook, tem os links lá no Telegram e também aqui no Instagram, onde, através dos comentários, enquetes, eu acabo trazendo aqui temas e até sugestões para as lives. E saiba que eu conto muito com a sua sugestão, a sua opinião. Então, eu abrindo as enquetes, qual o melhor horário para que você assista uma live, qual o tema que você gostaria que eu abordasse, sempre lembrando que de forma prática, para elucidar o o melhor possível, para que você consiga prestar aí a sua assistência de forma tranquila, tá? Então, vamos entrando, vamos interagindo, coloque aqui, eu não tive tempo de assistir, estava no meio do caminho, né? Muitos alunos mandam para mim depois, nossa, eu perdi a live. Não tem problema, a live fica gravada, fica disponível. Quando você tiver a oportunidade de assistir, dá aquele like, faça aquele comentário, que isso é um combustível para a nossa troca. E saiba que tudo que é preparado para você de forma bem tranquila, objetiva e atualizada, tá bom? Então, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida e quiser aí interagir, pode mandar aqui para mim, tá? Então, vamos para o nosso tema, né? Para quem não conhece, o dreno de tórax, ele é feito de um material plástico, tá? E rígido, que fica aí alocado no espaço pleural e o mediastino. Quem é responsável em inserir o dreno de tórax? O médico. Ele não precisa ser um especialista, um cirurgião, nem um cirurgião geral, nem torácico, não é uma obrigatoriedade, tá? Mas precisa ser um profissional capacitado, no caso, habilitado, o médico. Quando que eu tenho paciente que é passível de um dreno? Paciente que tem uma pneumonia severa, com acúmulo de líquido na pleura, um pneumotórax expansivo, né? Um trauma de tórax, entrou ar lá na cavidade, né? Também eu preciso passar um dreno, ou um trauma com rompimento de vasos, encharcou lá, né, o pulmão de sangue, temos lá chamado o hemotórax, tá? Então, todas essas causas, ela pode levar aí o paciente a utilizar o dreno. Tanto criança como adulto, né? Eu trabalhei aí mais de 20 anos em pediatria, via muito, tá? Até bebezinho com esse procedimento, tá? Não é incomum você encontrar uma enfermaria, por exemplo, de uma clínica médica ou de uma pediatria com paciente portando o dreno de tórax. Então, dada a importância, tem alguns cuidados que são precisam ser levados em consideração. Então, vocês precisam estar atentos que é um procedimento invasivo e todo procedimento invasivo, ele é passível de risco. Por exemplo, o risco de um acidente, de sair de repente, esbarrou ou estava tracionado ou ficou fixado na cama e o paciente levantou, não é incomum acontecer do dreno sair. Se sair, o que eu faço? Fico desesperado? Não, né? Eu tenho logo que ocluir esse orifício o mais rápido possível, tá? Então, se acontecer esse incidente com você, não saia gritando pela enfermaria. Primeira coisa, se acalme, uma gase, né? Quanto mais gase, melhor, e oclui, simples assim. Por que eu estou trazendo isso? Porque é algo que pode acontecer. Às vezes o fio também de sutura está solto, né? O paciente mexeu um pouquinho, soltou. Então, não há o que se desesperar, tá? Acontece, mas não é algo que precisamos ficar assim, de cabelo muito em pé, porque a gente consegue aí ocluir. O importante é não deixar o orifício aberto, porque vai começar a entrar ar dentro do pulmão e isso não deve acontecer, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E aí você deve estar me perguntando, mas o dreno é responsabilidade do enfermeiro. Não, o dreno é responsabilidade da equipe multidisciplinar. Se tiver fisioterapeuta, também é do fisioterapeuta, do médico,
do técnico, do auxiliar, ou seja, da equipe que está prestando assistência ao paciente. Ah, mas o curativo, eu posso trocar? Deve trocar. É de qualquer jeito? Não. Então, temos que nos atentar a detalhes. E esses detalhes fazem muita diferença, hein? Você pode estar sendo observado, está no processo de experiência, de repente está ali com um paciente dentro do tórax, nem imagina, nunca ouviu falar, é recém-formado, só fiz estágio, nunca vi. Pois agora você não tem mais essa desculpa, porque você está aqui e alguns cuidados e dicas importantes você precisa estar atento. Então, quando eu tenho uma passagem de dreno de tórax, eu preciso montar o material. E esse material é você mesmo que monta, tá? Então, a bandeja, na hora de montar a bandeja, o que eu preciso observar? A bandeja precisa estar limpa, eu preciso realizar a limpeza da superfície, no caso da bandeja. Pode ser com álcool 70, sem o menor problema, tá? O importante é eu realizar a asepsia ali da bandeja e ali eu dispor o meu material. Caixa de pequena cirurgia, gaze, xilocaína sem vaso, o próprio dreno, o frasco do dreno, o extensor, luva estéreo, tudo isso para a paramentação do médico, tá? Que vai realizar o procedimento. Então, água destilada e dentre outros. Seringa, agulha, fio de sutura, tá? Antisséptico para a pele, Dorexidina 0,5% geralmente, tá? Alcoólica. E também, se tiver aí a sujidade visível na pele, remover com o antisséptico desgermante. O que é importante, você precisa estar atento para reunir todo o material necessário. Ai, mas olha, na minha enfermaria não tem aquele kit montado, bonitinho, que a farmácia monta e manda para a enfermaria. Então, a equipe precisa providenciar, tá? Então, se a sua enfermaria não tem, por que eu falo isso? Porque há instituições de saúde que elas já preconizam kits de dispositivos. Então, kit de passagem de sonda vesical, kit de passagem de catéter central e kit de drenagem torácica também está dentro desses kits, tá? É uma regra obrigatória todo mundo ter? Não, são boas práticas. Eu, por exemplo, na minha unidade a gente tem esse kit, né, beira-leito. O que significa isso? Na sala de emergência, a gente tem um armário de dispositivos e a gente tem ali todos os materiais. Isso facilita para a equipe, otimiza o nosso tempo. O que mais que devemos ter? Priorização do nosso tempo, otimizar. Olha só que coisa chata, eu estou ali com o médico está realizando o procedimento, ah, não tem um capote estéreo, corre lá para pegar. Olha, não tem um gorro, eu só estou falando dos EPIs, tá? Corre lá e pega. Olha, não tem um óculos de proteção, vai lá. Olha só, o tempo que você ficou indo e voltando. Olha, a caixa de pequena cirurgia, não tem. Então, precisam estar atentos. Ah, mas eu cheguei agora aqui, eu não sei. Corra atrás. Assim que você começa a trabalhar na unidade, você precisa conhecer os protocolos, os procedimentos. Isso faz parte do aprendizado. Principalmente de quem está chegando naquela unidade. Conhecer os kits que existem. E se não tem kit, olha, sem medo nenhum. Muito pelo contrário, você precisa mostrar mesmo o seu interesse, que isso é algo que está sendo observado de positivo. Olha, enfermeira, aqui eu vejo que não tem um kit disso. Como que monta? O que precisa? Tome nota, para quando você estiver numa situação que você precisa montar, às vezes o médico não está ali naquele setor, ele está passando visita em outro setor do hospital. E aí quando ele visualiza lá o ultrassom ou é chamado que precisa passar drenagem, ele já starta, separa o material. Aí nessa hora que começa a contar o tempo, tá? E a gente precisa utilizar isso. Então, antes de falar de qualquer coisa, eu gosto de trazer essa experiência que só quem está ali no dia a dia, na prática, é que sabe. Tenho na teoria, mas a prática eu preciso ter a expertise. Então, aproveitem essa dica e levam com vocês sempre. A informação é algo que precisamos ter. Não vai esperar acontecer um procedimento para que você corra atrás. Geralmente as pessoas aprendem muito quando, eu levei uma
atrás, quando estava sem precisar de imediato. Porque tudo no desespero acontece. Não tem no almoxarifado, o centro cirúrgico demorou de dispensar, e aí a equipe está ali esperando, cadê? Eu já passei por isso. Nem estava fazendo nenhum procedimento tão invasivo assim, estava passando uma sonda vesical. Quando eu falo otimizar tempo, é porque a gente que está no dia a dia sabe da importância. Cadê o material? Ah, olha, faltou a seringa de tal. Gente, toda a equipe precisa ter essa comunicação direta, ok? Então, esse é o primeiro passo. Higienização das mãos, conferiu. É o paciente que vai fazer o procedimento? É ele mesmo? Conferiu o nome completo, data de nascimento, o médico está com o exame do paciente certo, para não sair drenando o pulmão que não é o pulmão que tem que ser drenado, que isso é uma falha gravíssima, tá? Um evento adverso gravíssimo. E a gente precisa, né? Esse procedimento, às vezes não é feito no centro cirúrgico, nem sempre é feito no centro cirúrgico, é feito à beira-leito. E aí no centro cirúrgico a gente tem lá a meta 4 de checklist de cirurgia segura. Às vezes na enfermaria eu tenho um time-out, eu tenho outra ferramenta que eu sei, que é o lado que vai drenar, né? Qual é o pulmão, se é o esquerdo, se é o direito, enfim. É importante a equipe ter as ferramentas de comunicação e segurança. Paciente certo, procedimento certo, indicado, é o diagnóstico do paciente mesmo, é o exame dele, ok? Então, aí o médico realiza, tá? E aí, depois que ele realiza o procedimento, é o curativo oclusivo, tá? Esse curativo, ele precisa ser trocado a cada 24 horas ou antes, se houver necessidade, tiver sujidade visível, precisa estar com data, nome do profissional que realizou e o horário, tá? São pontos importantes que isso não pode deixar de ser anotado, tá bom? Se você tem alguma prática dessa na sua unidade ou já passou, conte aqui um pouquinho para mim, para a gente interagindo. Após a passagem do dreno, né, a gente tem que posicionar o paciente, sempre manter o paciente em decúbito elevado, tá? Não devemos pinçar o dreno por qualquer motivo, tá? Importantíssimo isso. Por quê? O dreno, né, a extensão dele tem que ficar abaixo do nível do tórax, ok? Ponto. Não há necessidade de pinçar. Eu só vou pinçar o dreno se eu precisar elevar a extensão e o frasco, porque eu vou transferir o paciente de uma maca, por exemplo, ele fez o procedimento no centro cirúrgico, é um exemplo bem tranquilo para vocês. Realizou o procedimento no centro cirúrgico, ele vai ser transferido da maca do centro cirúrgico para o leito. Nesse momento, o frasco não está mais embaixo. Eu preciso colocar o frasco, né, na posição para a transferência do paciente. Aí, nesse momento, eu pinço o dreno, tá? Outro momento que eu pinço também, quando eu realizo a troca do selo d'água, que é também algo que o povo fica assim, meu Deus do céu, como que deve ser? Simples. Se você utilizar material adequado, a técnica séptica, tá? Eu não posso ter o risco de contaminar durante a troca do selo d'água. E isso às vezes acontece sem as pessoas perceberem. Por que eu estou dizendo isso? Ao retirar, né, o selo, na verdade, o conteúdo drenado, eu preciso montar o ambiente. Eu preciso levar uma bandeja com uma compressa estéril. Eu vou depositar a haste ali, né, do dreno, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês, de forma detalhada, como você deve realizar sem grandes entraves, tá? Primeiro, eu preciso ter na minha unidade este procedimento escrito. O que significa isso? Alguns chamam de instrução de trabalho, outros de POP, né, que é o procedimento operacional padrão. O que significa? Eu tenho um documento escrito, quem é o responsável, quais são os EPIs que utilizam, tá? E qual a forma adequada. E preciso treinar a minha equipe. Claro, se você nunca fez esse procedimento sozinho, você vai precisar de um auxílio. Não é algo, é um procedimento simples, mas para quem vai fazer a primeira vez,
vai achar que é uma coisa, meu Deus do céu, o que deve estar acontecendo aqui? Onde que eu coloco essa arte? Como é que eu transfiro, né, o soro para o frasco? Isso precisa ser feito com cautela, tá? Primeiro, se você vai fazer isso a primeira vez, vá com alguém, né? Não vá sozinho, vá acompanhado, tá? E aí você tem auxílio que fica mais tranquilo. Então, primeiro, eu tenho um horário padrão que eu vá desprezar aquele conteúdo. Algumas unidades realizam a troca do selo d'água de 6 em 6 horas, outros a cada 12 horas e até em 24 horas. Tudo isso também vai depender da condição de drenagem que o paciente está apresentando, tá? Então, eu preciso estar atento, que eu tenho que ter uma marcação no frasco, né? A marcação da quantidade de água destilada que eu estou deixando naquele frasco. Primeira coisa. E ali, ao realizar a transferência para um cálice do conteúdo que eu vou mensurar, eu sei o quanto é a diferença. Então, se eu deixei lá a minha marca d'água em 500 ml e eu, ao desprezar, tem 800, então tive uma drenagem de 300 ml aproximadamente. É assim que a gente faz o cálculo, tá? Então, eu preciso reunir o material para a troca do selo d'água. Lembrando, higienização das mãos sempre, tá? O material precisa estar disposto numa bandeja limpa, tá? Realizar a antisepsia dessa bandeja com álcool e aí sim, luva de procedimento, EPIs, então, avental, precaução padrão, risco de respingos, avental descartável, luva de procedimento, óculos de proteção, a máscara, enfim, você vai precisar destes EPIs, tá? Higienizou as mãos, calçou as luvas e aí sim, você portando de um cálice, esse cálice precisa ser utilizado para esse paciente, não pode ser um cálice comunitário, né? Assim como quando despreza a diurese, eu também não posso pegar o mesmo recipiente desprezando todas as diureses. Não, de jeito nenhum, isso é passível de infecção e coisa grave, tá? Então, eu preciso ter um cálice graduado, alguns locais são descartáveis, outros são de utilização do próprio paciente enquanto ele está internado. De qualquer forma, você precisa identificar com o nome daquele paciente, tá? O recomendado é que seja o descartável, tá? Mas a gente sabe que nem sempre vai ser a realidade. E aí, como que eu faço? Né? Eu me viro naqueles 30? Sim, a gente consegue fazer. E fazer de forma limpa, de forma correta, de usar só para aquele paciente. Usou, lavou, realizou a desinfecção, eu embalo, coloco a data, deixo seco e disponível para o mesmo paciente, para o colega utilizar como cálice graduado para o próximo. Então, mediante a higienização das mãos, calçou as luvas, EPIs, ok, meu cálice está ali graduado ao lado, estarei pinçando, a gente chama pinçar ou clampear, tá? O dreno. Aí sim, a partir desse momento eu desenrosco, né? O frasco ele é feito de uma rosca, tá? E aquela haste eu deposito em cima dessa bandeja que estará lá com a compressa limpa, estéril, tá? Não posso contaminar de jeito nenhum. Preciso ter aí essa base para eu colocar. E ali eu desprezo o conteúdo no cálice graduado, vejo a quantidade, o aspecto do volume, tá? É super importante a anotação do volume. É nesse débito que o médico vai fazer um cálculo de quanto realmente está drenando, quanto que drenou naquele período, naquelas 24 horas, até para ele se basear se o paciente ainda há necessidade de ter ou não o dreno. Se não está drenando mais nada nas últimas 24 horas, o que ele vai fazer? Ele vai retirar, né, o dreno. No caso, é até uma indicação de remoção de dreno se a gente não tem mais a quantidade a ser drenada, ok? Então, ao retirar aquela haste, eu deposito nesse campo estéril, tá? E aí sim, eu realizo o manejo. Ao retirar ali o conteúdo drenado, eu faço uma limpeza com água destilada, tá? Eu tenho um transdutor, né, que a gente chama aí para fazer a transferência, um conectorzinho que entre a conexão da água destilada do frasco, tá? Ah, mas eu não tenho isso na minha unidade. Então você vai ter que realizar com agulha de aspiro e uma seringa de maior proporção, aí no caso se não tiver de 20, de 60, tá? E aí você vai realizando lá
a limpeza, tá? Daquele frasco, retirando micropartículas, né, que ficam ali, pode ser de sangue, pode ser de exudato, enfim, de alguma secreção que está drenando aí um líquido, tá? Na verdade, é a secreção, né, com alguma micropartícula. E aí você, mediante aquela limpeza, então quando você retira a quantidade do cálice e introduz lá no cálice, você já tem que saber que aquela quantidade você precisa ter em mente para anotar, ok? E aí as demais, né, limpezas que você realizar ali naquele frasco, você vai depositar naquele cálice depois que você já anotou o volume drenado, tá? Ele só vai servir de um reservatório para você, né, limpar lá, lavar aquele frasco e deixar ele mais limpo possível. E aí sim, você vai colocar a água destilada. O ideal é água destilada. Ah, mas eu não tenho, só tenho soro fisiológico. Lembra daquela situação? Se a gente não tem o que precisa, o que deve, a gente vai utilizar o que tem na unidade. Então, aí nesse caso, o soro fisiológico, tá? Qual a quantidade ideal, né? Muitos falam, 500 ml no frasco, mas a depender do tamanho do frasco. Às vezes o 500 ml, ele não atinge lá os 2 centímetros acima da haste. Eu preciso ter, no mínimo, tá? Esse espaço para que eu consiga fazer o quê? Né? Eu consiga fazer aí com que o sistema, ele traga, né, o fluxo do líquido que está sendo drenado, na verdade o contrafluxo, ele vai fazer, na verdade, isso, tá? E eu só posso realizar se eu tiver a quantidade adequada no selo d'água, tá? Então, pessoal, são coisas importantes que a gente não deve esquecer. A troca do selo d'água é um procedimento asséptico. Eu preciso utilizar da prática correta para que eu não contamine todo o sistema, tá? E lembrando que a haste, né, o orifício lá entre o selo d'água e o final da haste, eu preciso ter mais ou menos 2 centímetros de, né, diferença para que eu garanta aí, né, a realização dessa drenagem facilite, tá? Após trocar todo esse sistema, o selo d'água, ok, ao realizar, né, o fechamento desse frasco, eu preciso com uma fita, né, com auxílio de uma fita, colocar ali, né, descrever a quantidade de volume que eu estou deixando dentro do frasco, porque é o que o meu colega no próximo horário vai se basear. Então, se ele deixou 500 ml, ele deixa ali na marquinha, né? Tem gente que faz com uma caneta mesmo para marcar. E é importante você identificar o frasco com a quantidade de solução, ou seja, de água destilada que você deixou lá no frasco. Mesmo que você faça essa marquinha, tá? Na fita lateral, você deixa a quantidade anotada, você anota a data, então quantidade de água que você está deixando no frasco, a data, o profissional que realizou a troca, tá bom? Isso é importante e precisa constar, ok? Então, não tenham medo, precisam ter segurança durante o procedimento, isso é super importante, não esqueçam. Anotação no prontuário do paciente. Todo o procedimento que você realizou foi, né, conforme o programado? Teve alguma intercorrência? Não deixe de desclampear. A partir do momento que você já fechou o frasco, já vedou, já trocou o selo d'água, desclampeia, tá? Não pinça mais. Na verdade, você já deixa o dreno aberto para promover a oscilação. A gente precisa ter a observação direta dessa oscilação, que na verdade é realizada aí durante a inspiração e a expiração do paciente, e aí se tiver algum conteúdo a ser drenado, ele acaba sendo através do extensor e deposita dentro do frasco, tá? Então são cuidados importantes que não podemos deixar de anotar. Então, só para voltar um pouquinho, em relação ao curativo, então, geralmente, a troca é a cada 24 horas e se houver um incidente com a saída do dreno, eu preciso concluir de forma imediata com gás, tá? Para que não tenha entrada de ar e eu acabe aí tendo o pneumotórax no paciente, tá? Então, esses dados, essas informações, elas precisam estar justamente no prontuário do paciente, inclusive se ocorrer esse incidente, tá? Tudo que acontece com o paciente, eu preciso anotar. Outro cuidado importante é se atentar às dobras dos extensores, tá?
Às vezes não está oscilando, você olha lá, está obstruída a inserção. Não. Às vezes, ó, tá acotovelado, que a gente chama, né? Ele está dobrado, tá? Isso é importante. Até a própria posição do frasco, né? Eu preciso deixar aí no local com segurança para ninguém sair chutando, né? Eu preciso fixar no leito, mas lembrando que a extensão, ela precisa aí ter, né, um tamanho e um local, né, para que ela consiga se movimentar aí na posição do paciente, tá? Que ela não fique presa a ponto de puxar, tá bom? Então, não esqueçam dessas anotações, fixem isso e vamos adiante nos estudos, tá? Contem comigo e estaremos aí promovendo uma próxima live na sexta-feira. Espero por vocês e às 20 horas estaremos novamente aí. Um forte abraço, boa noite.